Olá! Como vocês estão? Estamos ao vivo, mais um dia. Hoje, dia 11. Mais um dia até concluir. Começamos, continuamos e vamos concluir até o final. Dia 11 da leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Oi, Nath! Bem-vinda, minha querida. Bora! Como é que foi a conferência? Que bênção! Uma vida com propósitos. Fixar aqui. Mais um dia para a gente meditar na palavra. Ontem a gente falou sobre rendição, um momento que nós nos rendemos, ao Senhor. E o autor falava que em algum momento da vida, nós sempre vamos nos render a algo ou a alguém. Então, por que a gente não se render a quem de fato, merece essa rendição e a quem de fato, realmente é digno dessa rendição, Porque o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, se a gente estiver depositando a nossa confiança em outra coisa, em outro ser ou alguém, a gente vai estar o quê? Equivocado e sendo que frustrado. Ai, que bom que foi bênção lá, Nath. Bom saber. Vamos para mais um dia 11. Faltam só 29. Quero ver quem vai chegar lá comigo, hein? Vamos lá, ler Romanos 5:10. Assim, como tivemos restaurada a nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Oi, prima, vamos chegando. Deus quer ser seu melhor amigo. Seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais. A mais espantosa verdade, porém, é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia por seu amigo. Então aqui ele já menciona, todos os nomes, que ele tem como característica: autor, criador, Senhor, mestre, juiz, redentor, Pai, Salvador e muito mais, E ainda ele anseia o quê? Em ser seu amigo. E você ainda pode chamá-lo de amigo, Além de todas essas características, ele é nosso melhor amigo. No Éden, vemos o relacionamento ideal entre Deus e o ser humano. Adão e Eva desfrutavam uma amizade íntima com ele. Não existiam rituais, cerimônias ou religião. Apenas um simples e terno relacionamento entre Deus e o casal que ele havia criado. Livres de culpas e de medos, Adão e Eva deleitavam-se em Deus. E o Senhor tinha prazer neles. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, aquele relacionamento ideal foi perdido. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento vivenciaram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé
eram amigos íntimos de Deus. Então aqui ele coloca, né, sobre os heróis da fé, ele classifica quem realmente era amigo íntimo. Aqui ele destaca Enoque e o Noé. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Essa característica de Davi era que em todo erro, não que ele acertava em tudo, né? Mas todo erro de Davi, o que ele fazia? Ele corria para o Senhor, ele se arrependia e ele buscava conserto. Então, olha que característica, né? Você ser considerado um filho, né? Segundo o coração de Deus. Então, o que Deus espera de nós? Ontem eu falei que Deus, como Pai, ele tem a característica de quê? De nos corrigir. Deus corrige os filhos. E se ele fala que Davi era segundo o coração de Deus, ele via em Davi o quê? Um coração quebrantado, que se redimia, né, para o Pai. Ele pedia perdão ao Pai. Então ele era chamado, né, pelo Senhor de segundo o seu coração. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo, que simbolizava nossa separação de Deus, foi rasgado de cima a baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que precisavam passar horas se preparando para encontrar com Deus, hoje podemos entrar na presença dele a qualquer instante, porque ele está acessível, né? A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso novo e maravilhoso relacionamento com Deus. Tudo por causa do que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Então a gente fala que pelo ato, né, de que Deus enviou o seu próprio Filho, Deus se enviou, né, na verdade, o Cristo, né, que foi o processo de Jesus, a gente fala o quê? Que Cristo é o processo de Jesus na cruz. Então é como se o sacrifício fosse Jesus e o resultado fosse o Cristo, porque muitas pessoas, elas têm dificuldade de entender como que é o papel de Deus, qual que é o papel de Jesus, qual que é o papel de Filho, qual que é o papel de Cristo, né? Cristo, a gente fala que é o quê? É o processo onde Jesus passou pela cruz. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça dele e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: em Jesus amigo temos. Mas, na verdade, Deus nos convida a desfrutar a amizade e a companhia das três pessoas da Trindade: nosso Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. A palavra utilizada para amigo, nesse versículo, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. A mesma palavra é usada em referência ao padrinho de casamento e ao círculo de amigos íntimos e de confiança de um rei. Em uma corte, os servos devem manter distância do rei, mas o círculo de amigos de confiança desfruta sua proximidade, bem como o acesso direto a ele e a informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil de entender, mas a Bíblia diz: Ele é Deus que zela com todas as forças pelo relacionamento que mantém com você. Deus deseja muito que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que nos tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Ele fez as criaturas. Nenhuma criatura o fez, começando do nada. Ele fez toda a raça humana
e criou a tarefa habitável, com muito espaço e tempo para uma vida em que pudéssemos buscar Deus e que, em vez de ficar tateando na escuridão, pudéssemos de fato encontrá-lo. Então, se a gente pode ter acesso, né, direto a Ele, por que nós vamos bater a cabeça, né, onde a gente não deve? A gente deve buscar a fonte correta. Conhecer e amar a Deus são nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Estas são as coisas que me agradam. Está em Jeremias 9, 24. Então, como que a gente quer ser amigo de Deus se a gente não o conhece e não o ama? Para a gente amar, a gente precisa conhecer. Consequentemente, a gente ama, né? E se a gente faz isso, nós somos conhecidos e somos amados de Deus. É difícil imaginar como é possível uma amizade íntima entre um Deus perfeito, invisível e onipotente e um ser humano limitado e pecador. É mais fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, de criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o fato de Deus me quer como amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos 6 segredos para ter amizade com Deus. Faremos um exame de 2 desses segredos neste capítulo e de 4 no próximo. Então vamos tomar nota aí, né, de o que ele classifica ser um segredo, né, para ser amigo de Deus. E aqui ele fala o quê? Diálogo constante. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana ou mesmo observando um período de busca diária. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. Ele quer saber de tudo em nós. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com Ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando em cada momento. Orem continuamente. Significa conversar com Deus enquanto faço compras, dirijo, trabalho ou realizo qualquer tarefa. Um conceito equivocado bastante comum é o de que passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar tempo com Deus. Se Ele for convidado para participar e você estiver consciente da sua presença. Aqui ele fala de um momento específico, né, de buscar a presença de Deus. E Jesus nos mostrava isso na Bíblia, porque tinha momentos que ele estava com os discípulos, mas tinha momentos que ele ia ao monte buscar a presença, ele ia sozinho, os discípulos não subiam com ele. Então a mesma coisa ele diz para nós, existe um momento especial que nós buscamos a presença dele, né, um momento íntimo. Em Mateus 6 fala, né, quando a gente entra para dentro do nosso quarto, inclusive, que a gente fecha a porta e ali Deus se faz presente conosco, né? Mas ele quer dizer também que além disso, além de ter esse momento específico, né, de oração, de intimidade, que em todas as nossas atividades, em todos os pensamentos, inclusive, em todas as nossas funções, nós estejamos conectados com Ele, realizando a vontade dEle e buscando fazer a vontade dEle, né? Em pensamento, em conexão, em meditação, além de um momento oportuno, né, a sós com Ele, durante todas as nossas atividades. Pensa aí, né, na mãe de um bebê recém-nascido, quantas atribuições ela tem? Ela mal dorme, não é? Ela acorda com o choro do neném e ela já está ali disponível para ele. Aí você pensa, uma mãe dessa, ela não está em momento sozinha com Deus?
Ela está servindo seu filho. Quer beleza maior do que ter esse contato íntimo com o seu bebê? Esse momento de servir, de nutrir o seu filho? Alguém pode dizer que não está na presença de Deus? Eu não consigo falar isso, porque eu imagino que esse é o momento mais especial do dia dela. E às vezes pode até gerar uma frustração em uma mãe dessa, né? De poder falar, eu não estou tendo tempo com Deus. Mas, independente dela não ter esse tempo exclusivo com Deus, ela vai estar no seu melhor papel, que é cuidando, nutrindo a sua família, né? O seu filho, que é o dependente dela. E Deus com certeza se alegra disso, né? E que não gere culpa, né? Em algumas mães que estiverem aí de plantão, estiverem nesse momento, nessa fase, né? Em que um bebê, ele precisa ser nutrido por essa mãe. Ou seja, Deus nos quer rendidos a Ele em todas as funções, né? Em pensamento, em comunicação, em conexão, em planejamento, né? Principalmente. Um livro clássico sobre como desenvolver uma constante conversa com Deus intitula-se A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por irmão Lourenço, um humilde cozinheiro de um monastério francês. Irmão Lourenço era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar refeições e lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. A chave para uma amizade com Deus, dizia ele, não é mudar o que você faz, mas sim mudar sua atitude em relação ao que faz. Ou seja, o que você normalmente faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Ou seja, se a gente faz isso pensando na intenção de Deus, né, e para Deus, a gente muda o nosso ponto de vista, a nossa cosmovisão, né, relacionado à maneira como a gente faz todas as coisas. A gente faz pensando na excelência e pensando que os nossos pensamentos estão conectados no alto, não é? Nos dias de hoje, é frequente sentirmos a necessidade de escapar da rotina para adorar a Deus, mas isso se deve ao fato de que não aprendemos a praticar sua presença o tempo todo. Eu posso estar aqui, né, conversando com vocês agora, mas em espírito eu estou conectada com o meu Senhor. Obrigada, Renato. Espero que seja edificante aí para vocês também, né? Porque para mim está sendo muito. Que vocês possam absorver, né, um pouco dessa leitura. Às vezes fica extenso. Eu pensei até em fazer um resumo, mas eu acho que o livro traz tantos detalhes que se eu fosse fazer um resumo por mim mesmo, eu acho que eu posso falar de menos. E aqui tem, né, muita coisa que a gente precisa colocar para fora de acordo com o que está aqui. Às vezes eu posso ser omissa e não falar algo que é de importância, né, de relevância. Então, por isso a leitura completa, não é? Se tiver depois se quiser, né, o livro, se você quiser o PDF, né, pode me chamar aqui, né, pelo direct que eu envio para acompanhar, para vocês sublinharem, né, fazer as anotações, escreverem, porque a gente acaba adquirindo mais conhecimento dessa forma, né, visual também. Que bom. Obrigada aí pelo feedback de todos. Irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele nunca precisou participar de retiros espirituais especiais. Eu envio sim. Me manda um oi lá e eu te respondo. Este procedimento é o ideal para Deus. No Éden, a adoração não era um evento no qual se comparecia, mas uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como o Senhor está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar
é mais próximo dele que o lugar onde você está nesse exato momento. A Bíblia diz: Ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares e em todas as coisas. Irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer continuamente orações curtas e informais ao longo do dia, em vez de tentar realizar longos períodos de orações complexas. Para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não o aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são um frequente motivo para devaneios. Numa época em que a concentração é difícil, a sugestão para manter a simplicidade, feita há mais de 4 séculos, reveste-se de especial importância. A Bíblia diz: orem o tempo todo. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações sussurradas ao longo do dia, como têm feito muitos cristãos ao longo dos séculos. Escolhe uma frase curta que possa ser repetida a Jesus num sussurro: Tu estás comigo, recebo tua graça, dependo de ti, quero conhecer-te, pertenço a ti, ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase bíblica curta: Para mim, o viver é Cristo, nunca me abandonarás, tu és o meu Deus. Faça essas orações com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente arraigadas em seu coração. A gente fala que essas frases são rotas mentais, né? Exemplo, se alguém me chateia, se alguém me xinga, eu uso uma dessas palavras e vou praticar isso, né, em uma meditação, em uma rota de fuga, né, em uma ancoragem mental. O que vai acontecer? Eu não vou revidar, porque meu cérebro fez uma rota ali que eu busquei aquela âncora, aquela palavra, e eu não vou me irar e logo eu não vou pecar, eu não vou xingar, eu não vou agir no mesmo nível que aquela pessoa, né, caso seja isso. Então o autor, ao final, né, de todo dia, ele coloca lá os motivos de reflexão, de memorização e de meditação. Por que ele coloca para a gente decorar, memorizar? Para a gente ter esses drives, né, que são as rotas mentais de fuga em algum momento que a gente passar. Para a nossa identidade, né, buscar essa rota, fazer essa conexão e a gente não pecar, não se enraivecer, né, não agir com ira e não reagir. Porque a própria palavra fala que nós devemos agir, não reagir, porque toda reação ela vai vir consigo, ela vai vir de raiva, ela vai vir de um rancor, ela vai vir de uma amargura. Então a palavra de ordem para nós é o quê? Ação e não reação, porque toda reação ela vai vir carregado de algum ataque, né? Seja emocional, algum ataque que não vai fazer bem para nós e para o outro. Porque se a gente tratar o outro como ele, né, nos trata, qual vai ser a vantagem? Qual vai ser a nossa postura diante dos céus, né? Se a gente está ali lidando da mesma forma, se nós somos seres de luz, que somos sal aqui na terra, nós temos que ser esse sal fora do saleiro. Nós temos que partir para a ação de forma a edificar vidas e não reagir a essas vidas, né? A gente tem que provocar o bem no outro, não reagir conforme ele faz. Dessa forma, a gente não vai demonstrar nenhuma maturidade, né, espiritual por nossa parte. Se a gente está aqui estudando, se a gente está aqui meditando, se a gente está aqui buscando essas rotas, né, mentais, espirituais, não faz sentido se a gente não usá-las. Não faz sentido a gente buscar só a teoria e não aplicar com princípios. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver. E nós estamos aqui para isso, né? Treinar.
Assim como os músicos praticam escalas diariamente a fim de executar belas músicas com facilidade, você deve se disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você precisa treinar a mente para se lembrar de Deus. No início, aqui ele coloca, né, como treinar a mente. Ah, mas eu vou treinar, vai ser artificial? O início é um treinamento. Coloca o relógio para despertar, né, escreve alguns versículos para você lembrar. Nosso cérebro, inicialmente, ele precisa disso. Depois ele faz de forma habitual, né? Mas fazer de forma habitual não quer dizer que você está longe da presença. Fazer de forma intencional não quer dizer. Isso mostra o quê? Um temor que você tem em buscar a presença de Deus. E assim vai se tornar o quê? Um hábito. A princípio, será necessário criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Aqui as mães podem o quê? Vai preparar a lancheira dos filhos, né? Coloque aí um papelzinho, um versículo, uma palavra que abençoe o seu filho. Na hora que ele desembrulhar lá o lanchinho dele, abrir o suco, tem lá um bilhetinho. Imagine que emocionante que é isso. Por mais, né, que seu filho não possa buscar hoje a presença, ele vai ser lembrado por você, mãe. E aí ele nunca vai se esquecer disso. Você vai estar gerando nele experiências, né, espirituais. E aqueles versículos, ele lendo, né, diariamente, aquilo vai entrando no coração dele. Eu tenho certeza que ele vai ver. Comece colocando lembretes visuais por perto. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim, neste exato momento. Os monges beneditinos utilizam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer a liturgia das horas. Se você tem um relógio ou um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Aqueles relógios, né, que usam muito em casa de vó, né, vamos falar assim, aqueles cucos, né, de hora em hora, você pode utilizar, né, fazer essa ressignificação, que de hora em hora você esteja ali conectado ao Senhor, de hora em hora você fale um versículo, de hora em hora você se lembre das coisas do alto, você se conecte, né, e tente mentalizar nos frutos do Espírito para edificar a sua vida, né? Ou mesmo no despertador, né? Eu tenho um despertador ao meio-dia. Todo dia ao meio-dia eu tenho um horário de meditação de gratidão e eu coloco para despertar. Por que meio-dia? Porque ambos os ponteiros estão apontados para o alto. Então eu faço isso, eu tenho os meus, como diz, os meus símbolos, né? Não quer dizer que a gente tem que se apegar a símbolos, mas eu gosto de ter alguns rituais assim, né? Não de forma religiosa, mas são drives mentais mesmo que em alguns momentos ele me faz, né, lembrar, né, em relação a isso. Se você está buscando uma experiência da presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o que eu estou falando. Não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agir bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas a consciência constante da realidade da presença constante de Deus. Este é o estilo de vida de adoração. Por meio da meditação contínua, vai ser outra instrução aqui para a gente conectar a presença, né? A segunda forma de estabelecer amizade com Deus é pensar em sua palavra durante todo o dia. Isso é o que chamamos meditação. E a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele disse. Uma vez eu disse para alguém para meditar na palavra, ela até interpretou mal. Ela falou assim: não, mas isso é ser místico, não é não? Meditar, né? Mas é porque quando fala em meditação, eles lembram daqueles mindfulness, né? Que ficam lá meditando, mas não quer dizer isso. É meditar a palavra.
né? É você trazer à memória a palavra, né, a todo instante, ao que ela significa e, né, como no ato dos animais, né, ruminar aquilo ali, né? Mas é a gente buscar aquele versículo, buscar aquela palavra, seja em qualquer momento. Se a gente está em uma situação difícil, ou de alegria, ou de preocupação, a gente tem que buscar palavras. E uma forma de fazer isso é o quê? Meditar na palavra. E eu ficar ali recitando, né, aquela palavra, me enchendo dela, para eu ser preenchido das coisas do alto, que é a palavra. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Como eu posso ser amigo de Deus se eu não sei o que Ele pensa, o que Ele quer, como Ele quer fazer? Eu preciso conhecer. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. E não pode conhecê-lo sem conhecer sua palavra. A Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel por meio de sua palavra. E até hoje Deus utiliza esse método. Então, às vezes a pessoa fala, Deus não está falando comigo. E eu te pergunto, você está lendo e meditando na palavra dele? Porque ele se revela também pela sua palavra, que é o quê? A fonte da vida, né? Que é a leitura. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, é possível pensar nela ao longo do dia, recordando os versículos que leu ou memorizando-os e refletindo sobre eles. Imagina, gente, nos países que eles não têm liberdade para acessar essa parte espiritual, que é a própria palavra. Na China, por exemplo, que tem lugares que é proibido. Imagina, como que é isso? Então, se um dia acontecer, né, que Deus nos guarde disso, que nos dê liberdade para levar o nome dele, para ler a palavra dele. Isso aqui, por exemplo, que nós estamos fazendo, isso aqui poderia ser proibido. Exemplo, eles podiam me cancelar aqui agora por eu estar levando a palavra de Deus. E glória a Deus, né, que isso não acontece nos dias de hoje, mas nós temos que nos prevenir quanto a isso. Porque a gente sabe, né, de outras ideias, né, outras ideologias que não compactuam com isso, né, nem conhece a palavra na verdade, ou se conhece, menospreza, né? E cada vez mais a gente precisa se posicionar a isso e de forma que até a memorizar, porque se um dia nos cortarem esse acesso, a gente tem internalizado, né, está enraizado no nosso coração e a gente não depende, né, muitas vezes de ter algo externo para que a gente fale. Por quê? Porque nós já somos a palavra, nós somos cartas vivas, nós já temos a palavra enraizada em nós. Então, sendo responsável, né, nós temos que andar com essa palavra no nosso coração, guardada no nosso coração, para que a gente possa levar para todos os cantos, não é? A meditação é frequentemente mal interpretada, como se fosse um ritual complicado e misterioso, praticado por pessoas místicas e por monges em clausura. Meditar é simplesmente concentrar os pensamentos, habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você pensa repetidamente em determinado problema, isso é preocupação. Exatamente, dona Stefânia, guardar no nosso coração e nos blindar, né, quanto a isso. Quando você pensa repetidamente na palavra de Deus, isso é meditação. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Olha só o que o autor faz, ele faz um comparativo entre preocupação e meditação. Se eu falo assim, você está preocupado com algo? Sim, estou. Aí eu falo, você sabe meditar? A pessoa fala, não sei. Então, na verdade, sabe, porque se ela está preocupada, ela está pensando naquele problema ali o tempo inteiro, né? Correndo atrás daquela sensação ruim ali, em ansiedade. E a meditação é exatamente o quê? Ficar ali, meditando naquela situação, mas para algo que edifica, né? Não há algo que nos atormenta. A preocupação, né? Eu até já disse aqui em outros momentos, é a ladra da nossa alma. Tira a nossa paz e nós temos que
buscar, né, essa palavra, encucar, né? Isso aí, Stefano. Se você sabe se preocupar, então já sabe meditar. Então aí, ó, o autor traz para nós a diferença de meditação e preocupação. Então a gente fica com a meditação ao invés da preocupação. Toda vez que o pensamento negativo vier, a preocupação e a ansiedade vier, a gente vai substituir ele pelo quê? Pela meditação. A gente vai dar a palavra, né, no lugar, dar espaço para a palavra ao invés de preocupar com o que vem depois, né? Basta que desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. Então, aí uma receita para quem anda aí preocupado, né? Substitua preocupação por meditação na palavra. Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos, pelo fato de eles valorizarem a palavra acima de qualquer coisa e meditarem nela o dia todo. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Interessante dessa frase, né? Como eu amo a tua lei. Davi disse, né? Medito nela o dia inteiro. Se a gente for pensar, né, no Antigo Testamento, era o quê? Valia-se, né, a lei, né, a lei de Moisés, a lei de Cristo, a lei de Deus, né, na verdade. No Novo Testamento, a gente fala, as leis foram abolidas. A lei de Moisés foi abolida, porque permanece o quê? As leis de Cristo. Quais são as leis de Cristo? Que é a bondade de Deus, né? Tudo que ele diz em bondade, né? Em benignidade. Isso a gente guarda no coração. Não consigo parar de pensar nelas, está em Salmo 77, 12. Amigos dividem segredos, e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra do início ao fim do dia. A palavra de Deus fala que a glória de Deus é esconder a sua palavra. E a glória dos homens é o quê? É descobrir, é desvendar esses segredos de Deus. Então é muito lindo porque, né, Deus não é que ele quer esconder, mas ele quer se relacionar com você. E para você se relacionar com Deus, você precisa ler a palavra que ele deixou. Porque muitas vezes a gente fala, nossa, eu já li a Bíblia, já vi isso aqui, mas eu não tinha visto essa parte. Por quê? São os tesouros dele escondidos. Muitas vezes não são perceptíveis, mas de uma forma, a palavra é tão viva que ela se reluz naquele momento que você mais precisa. E aí a gente chama isso de revelação, que é o rema, né? A palavra escrita mesmo é o logos. E o rema é revelação da palavra, né? E é maravilhoso. Então a glória de Deus é esconder e a glória do homem é o quê? Descobri-las. Fazendo o quê? A leitura da palavra. Você lendo a Bíblia, você vai ter revelações, né, do que há de mais precioso. Como a própria palavra fala, né, em Provérbios, a sabedoria vale mais que rubis, mais que joias. Né? Porque a sabedoria é a própria presença, né? É o próprio Jesus. A sabedoria é uma pessoa e a gente tem que clamar por ela. A gente clama e age, a gente clama e lê, não é? Deus contou seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, os discípulos e outros amigos. Então Deus quer compartilhar, né, os segredos dele com você. E para isso você precisa o quê? Meditar na palavra dele, se relacionar com ele, ter os momentos de encontro com ele. Quando você ler a Bíblia ou ouvir um sermão, não cometa o erro de simplesmente guardá-la e continuar com sua vida. Desenvolva o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, maior será a sua compreensão dos segredos dessa vida, que muitas pessoas deixam escapar.
Então aqui, o que você aprendeu aqui, passe para alguém, uma maneira de você absorver aquilo que a palavra de Deus fala, é o que? Transferindo aquela outra pessoa. Além de você edificar a vida dela, você ainda vai conseguir armazenar dentro de você. Aquilo que você gerou no outro, aquilo que você falou, você consegue guardar no seu coração. Então a gente chama isso até de transbordo, né? O que você ouvir aqui, transborde lá fora, porque vai edificar a sua vida e vai edificar ao outro também. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos de seus planos. Quem quer a revelação da sua própria vida aí? Porque se Deus nos criou, se Deus nos fez, Ele sabe o que Ele quer de nós. E nós queremos o que? Descobrir, não é? Eu quero. Dia após dia eu quero descobrir o que Ele tem para mim. E essa caminhada ela é simplesmente maravilhosa. Mas não pense que você vai conhecer toda a sua jornada. Porque acho que não teria nem beleza, né? A beleza está em descobrir, de glorificar o nome dele, né? A cada passo que nós damos durante a nossa caminhada. A beleza está aí. Muitas vezes a gente quer ficar ansioso, a gente quer presumir o dia de amanhã, mas a beleza é e está na revelação dele, né? Dia após dia. Essa é a beleza da vida. Essa é a nossa aventura aqui na Terra. Eu chamo de aventura porque são muitas surpresas, né? Ao longo do dia. Por isso é importante a gente fazer coisas diferentes para ele se revelar cada dia mais em nós. Porque muitas vezes se a gente fica ali numa rotina engessada, sem consciência, mais automatizada, a maneira dele se revelar muitas vezes não vai ser percebida, porque a gente já tem a previsão daquilo. Então queira passar por uma rua diferente, queira fazer uma atividade diferente, encontrar pessoas novas, que você vai ver a revelação, né, de Deus ali naquelas pessoas, naqueles novos lugares, naqueles ambientes diferentes. Deus está em todos os lugares, então a gente tem que correr e procurar por Ele em todos esses lugares. Muitas vezes se a gente vai nos mesmos, isso pode passar despercebido, né? No próximo capítulo, veremos que os outros 4 segredos sobre o cultivo da amizade com Deus. Mas não espere até amanhã, comece ainda hoje a praticar um diálogo permanente com Ele e a meditar continuamente na palavra. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. Olha que legal isso. A sua oração permite que você fale com Deus, mas a meditação permite que Ele fale com você. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus aí? Então, hoje ele nos falou de duas atitudes, né, que a gente tenha de diálogo e de meditação na palavra dele, para que nós nos tornemos, né, amigos dele. E ele, nosso amigo. Amanhã, no dia 12, ele vai falar sobre mais 4 tópicos, né, 4 atitudes para desenvolver essa amizade com Deus. E hoje ele falou da meditação e do diálogo, né, nosso com ele. E o tema que deixa para reflexão é: Deus quer ser seu melhor amigo. Versículo para memorizar está em Salmos 25:14. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Você o respeita? Você o obedece? Então você tem um amigo. É isso que ele está dizendo aqui. Só que se você não obedece, na verdade, a gente tem que pensar o seguinte: eu respeito, eu obedeço, mas se eu não buscar dele o que é para eu fazer, como é que eu vou obedecer? Então, para eu obedecer, eu preciso conhecer dele, porque se eu não conhecer dele, como é que eu vou obedecer? Então, eu preciso conhecê-lo mais, ter diálogo, meditar na palavra dele e escutar, ficar ali só na presença.
E Ele vai colocando no seu coração o que você precisa fazer. Para você ter o estado aqui de obediência. Porque eu posso respeitar, mas se eu não sei o que Ele quer de mim, como é que eu vou obedecer? Não é? E para meditar, o que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Eu não sei se você vai colocar papeizinhos, vai colocar lembretes, vai escrever no guarda-roupa, vai escrever no caderno, na sua agenda, se vai colocar um relógio para despertar, para te avisar desses momentos. Igual eu falei, no início pode ser intencional, mas que depois aquilo vira o quê? Um hábito, uma disciplina, né? Que transforma num hábito. Então, que nessa noite, né, você não perca tempo, né? Vá para o seu quarto, feche a porta, em intimidade você busque a presença dele para obedecer ao que ele quer que você faça, que você realize. E igual eu falei, muitas vezes não é só no quarto, mas é estar ali em constante busca, em constante conexão com a palavra dele, para que nós possamos fazer o que ele quer que nós façamos. Em todos os momentos, em todas as atividades, não só naquele momento de busca, né? Só você e ele, que também é importante, mas em todas as suas atividades, em todos os seus pensamentos. E assim ele vai ser considerado, além de seu Senhor, além de seu Salvador, além de seu Pai, ele vai ser considerado também o seu melhor amigo. Tá bem? Então que vocês tenham uma boa noite e que vocês busquem o melhor amigo de vocês. Tá bom? E se vocês precisarem de alguma coisa, pode contar comigo também. Uma amiga aqui para vocês, tá bom? Um beijo e obrigada pela presença de todos hoje. Fiquem com Deus. Amém. Obrigada.